Numa noite chuvosa e fria em Belo Horizonte, Luísa envia por engano uma mensagem provocante para Matheus Costa, o CEO mais frio e poderoso com quem já havia trabalhado. Ela pensou que tinha cometido a maior estupidez da sua vida. Mas apenas 60 minutos depois, o som de um motor de carro de luxo ecoa diante da sua porta, e quando aquele homem aparece sob a chuva, o destino começa a ser reescrito. A noite chuvosa no bairro Santo Antônio trazia o frio característico de junho. Dentro do apartamento no terceiro andar, a luz amarela e quente refletia nas paredes descascadas. Luísa Almeida, 28 anos, enrolava-se em um velho suéter, uma mão segurando uma taça de vinho, a outra digitando no teclado. Ela acabara de finalizar o projeto de design de um novo café em Savassi, o trabalho freelancer que lhe garantia o aluguel do mês. Do lado de fora, a chuva caía como trilha sonora para sua solidão prolongada. Ela deveria estar na festa com a melhor amiga, Lúcia, que havia insistido para que saísse, encontrasse gente, se reintegrasse à vida social. Mas Luísa preferiu ficar, como de costume. Algumas horas antes, havia aberto uma garrafa de vinho tinto barato do mercado da esquina, comido miojo e colocado uma playlist suave de MPB. A sexta-feira passava como tantas outras, mas naquela noite havia algo diferente. Um impulso nasceu em seu coração ao ver a foto que Lúcia postara no Instagram, sorrindo radiante no meio da multidão, em um bar famoso na Praça da Liberdade. Luísa de repente sentiu um vazio sufocante. Teria ela se isolado por tempo demais? A garrafa já ia pela metade, e a saudade do ex veio à tona. Ela deslizou o dedo pela tela do celular e abriu as mensagens antigas. O nome ainda estava lá. Bruno, aquele que dissera que ela era entediante, racional demais e que não sabia viver. As palavras cruéis ainda a assombravam. Sob o efeito do álcool e da mágoa acumulada, começou a digitar uma mensagem ousada, algo que jamais tivera coragem de enviar antes. Oi, eu sei que faz tempo, mas ainda penso em você. Lembro do teu toque, do teu corpo, do que a gente foi. Hoje, sozinha, chovendo, tudo em mim te chama. Se você aparecesse aqui agora, eu não diria não. Sem hesitar, sem revisar, ela apertou enviar. O som familiar do WhatsApp soou. A mensagem tinha partido. Segundos depois, um arrepio percorreu sua espinha. Não era Bruno. Ela olhou o destinatário. Matheus Costa, CEO do Costa Group, o homem com quem havia trabalhado 6 meses antes em um projeto de rebranding. Frio, meticuloso e completamente fora de alcance. O número dele ainda estava salvo porque alguns e-mails de trabalho haviam sido transferidos para o WhatsApp para facilitar o envio de arquivos pesados. Luísa deixou a taça cair sobre a mesa, os olhos arregalados, o coração disparado, descompassado. Não, murmurou, tentando achar o botão de cancelar, mas era tarde demais. Ela começou a imaginar cenários horríveis. Ser processada por assédio, bloqueada, colocada na lista negra do design, perder todas as oportunidades de trabalho. O suor frio escorreu e ela desabou na cadeira, com as mãos na cabeça. 10 minutos se passaram. Nenhuma resposta. 20 minutos. Nada. No minuto 43, o celular vibrou. Uma mensagem de Matheus. Endereço. O coração de Luísa quase parou. Ela leu e releu. Apenas uma palavra. Sem interrogação, sem exclamação. Frio, direto, no estilo dele. Ela não sabia o que fazer. Deveria responder, pedir desculpas, explicar, mas seus dedos, como se não fossem dela, digitaram Rua São Miguel, 417, apto 302, Santo Antônio. Ela enviou. Sua mente girava em turbilhão. No minuto 60, o som de um motor ecoou no beco estreito. Os faróis iluminaram sua janela. Luísa se levantou, caminhou trêmula até a porta. Ouviu as batidas. Quando abriu, ali estava Matheus Costa, cabelo levemente molhado, sobretudo preto elegante salpicado de gotas de chuva, e um olhar profundo que parecia ler sua alma. Ele a fitou por um instante e disse, com voz grave e calma, Você me chamou. Eu agora, você é minha. Luísa ficou imóvel diante da porta, o coração prestes a saltar do peito. Não sabia como reagir. À sua frente estava um homem poderoso, elegante e enigmático.
Alguém que ela sempre pensara existir apenas nas capas de revistas de negócios ou nas reuniões sérias do Zoom. Foi um engano, gaguejou ela, a voz tão baixa que mal conseguiu se ouvir. Mateus não respondeu de imediato. Fitou-a por alguns segundos, depois tirou silenciosamente o casaco molhado, dobrou-o com calma e disse, como se estivesse acostumado a entrar em espaços estranhos, posso entrar? Está chovendo muito lá fora. Luísa apenas assentiu e recuou, cedendo passagem. Sentiu-se como coadjuvante dentro da própria casa. O apartamento pequeno, pouco mais de 40 metros quadrados, carregava a marca de uma vida solitária. Pilhas de livros, esboços sobre a mesa, alguns cactos na janela e o aroma suave de vela de lavanda. Mateus observou cada detalhe, sem qualquer traço de crítica. Ao contrário, parou diante de uma tela pintada por Luísa, a figura de uma mulher sentada à janela, o olhar vazio, e acenou levemente com a cabeça. Você pinta? Às vezes, quando não estou desenhando logotipos, respondeu ela, tentando recuperar a calma. Mateus sentou-se na cadeira, sem esperar convite, mas o gesto não a ofendeu. Havia algo em sua postura, natural sem ser invasiva, que tornou o ambiente menos tenso do que ela esperava. Você sempre escreve assim para ex-namorados? Perguntou, os olhos pousados nela em tom investigativo, não como um chefe avaliando, mas como alguém realmente interessado em compreender. Luísa corou. Sentou-se na poltrona em frente, mantendo uma distância segura. Não, foi a primeira vez. E não era para você, na verdade. Eu imaginei, disse Mateus, sem surpresa. Mas mesmo assim, você escreveu com tanta verdade que me fez pensar. Pensar o quê? Ela perguntou, ainda trêmula. Mateus serviu vinho na taça dela que estava sobre a mesa e encheu outra para si. Que talvez eu esteja a tempo demais, sem ouvir nada real. Silêncio. Lá fora, a chuva caía constante. Lá dentro, duas pessoas frente a frente, cada uma carregando seu próprio mundo, ela entre contas e projetos de design, ele entre margens de lucro e conselhos administrativos. Você parece mais humano hoje, escapou de Luísa, que logo se arrependeu da franqueza. Mas Mateus riu, pela primeira vez, não por conveniência social. E você parece menos assustada do que eu imaginei. Ela riu também, e esse riso quebrou o gelo em seu coração desde que ele entrara. Tudo ainda era loucura. Ela não entendia por que ele estava ali. Mas uma coisa era clara. Ambos precisavam de algo verdadeiro. Sem planos, sem racionalidade. Luísa levantou-se, foi até a cozinha e pegou mais vinho. Mateus a seguiu, ficando bem próximo atrás dela. Ela sentiu a respiração dele em sua nuca, o coração acelerado a ponto de fazê-la desviar o olhar. Mas ele não a tocou. Nenhum gesto que cruzasse a linha. Não vou fazer nada que você não queira, disse Mateus em voz baixa. E, nessas palavras, Luísa não ouviu expectativa de permissão, apenas respeito. Ela se virou, encarando-o nos olhos, e naquele olhar, pela primeira vez em meses, não se sentiu pequena. Talvez. Só conversar. Mais um pouco, disse. Ele assentiu. Sentaram-se novamente, e o vinho continuou a fluir, assim como as conversas. Falaram sobre arte, sobre São João, sobre a infância em Minas Gerais, sobre coisas simples esquecidas pela vida séria demais. Passava das 3 da manhã, quando o vinho acabou e as risadas se tornaram mais fáceis. Luísa adormeceu no sofá. Mateus não a acordou. Apenas pegou uma manta, cobriu seus ombros e deixou um bilhete antes de sair para a chuva. Luísa, obrigado por me deixar entrar. Não só no seu apartamento, mas talvez em algo mais. A luz da manhã atravessava suavemente a cortina fina, aquecendo o pequeno apartamento com um tom dourado suave. Luísa abriu os olhos, a cabeça levemente latejando pelo vinho, o pescoço dolorido por ter dormido em posição errada. Sentou-se, levou alguns segundos para se lembrar de que adormecera no sofá, e então as memórias voltaram como ondas. A mensagem, o homem de pé sob a chuva, a voz grave, a conversa que se estendeu até quase o amanhecer. Ela olhou ao redor. Mateus já não estava ali. Sobre a mesa, ao lado da taça de vinho vazia e do pacote de biscoitos esquecido, havia um bilhete dobrado em 2. A caligrafia, em tinta azul,
levemente inclinada, surpreendentemente suave para a imagem do CEO frio que ela conhecia. Você adormeceu falando sobre sua aversão à arquitetura moderna. Claramente, não é um tema que te empolga. Obrigado pela noite mais honesta que tive em anos. Vou mandar meu motorista Asnu para buscar meu casaco. Mateus. P.S. Sua ideia de arte urbana nos prédios corporativos é genial. Precisamos conversar mais sobre isso. Luísa leu 3 vezes. O coração disparado como se a última linha escondesse um código secreto só para ela. 9 horas. Olhou o relógio. 8h47. Um quase grito escapou. Correu para o banheiro, abriu o chuveiro. Não havia tempo para maquiagem completa, nem para escolher um vestido elaborado. Após 7 minutos de banho recorde, vestiu uma saia midi azul marinho e uma camisa branca. Simples, mas séria o bastante para não se sentir fora de nível. 8h59. A campainha tocou. Luísa respirou fundo. Abriu a porta, esperando encontrar um motorista de terno e óculos escuros. Mas à sua frente estava Mateus, sem paletó, sem gravata, apenas uma camisa cinza e jeans escuros. O cabelo arrumado, mas o sorriso que deu ao ver, lá fez sumir toda a preparação mental de Luísa. Bom dia, disse ele, voz grave e suave. Espero não ter te acordado. Não, já estava de pé. Ela mentiu, sabendo que ele percebia claramente. Mateus entrou, pegou o casaco da cadeira, mas em vez de ir embora, ficou parado e perguntou: Está com fome? Como? Queria te convidar para um café da manhã. Tem uma padaria na Savassi pequena, discreta. Fazem o melhor pão de queijo da cidade. Você aceita? Luísa levou alguns segundos para responder. O coração gritava: sim, mas a razão ainda estava tonta com a velocidade de tudo. Mateus não a apressou, apenas esperou. O ar entre eles era levemente tenso, mas não forçado. E por fim, Luísa sorriu. Tudo bem, mas só se for pão de queijo de verdade. Ele sorriu, um sorriso que nada tinha a ver com os das páginas de economia. 20 minutos depois, estavam lado a lado numa mesa de madeira descascada, perto da janela da pequena padaria da esquina, onde ninguém se importava com quem você era, contanto que gostasse de café coado e pão de queijo quentinho. Mateus pediu para ela um café sem açúcar, exatamente como ela gostava, o que fez Luísa arquear a sobrancelha. Você lombra? Presto atenção nas coisas que importam, respondeu ele, o olhar fixo nela, nada parecido com qualquer manhã que já tivera, nada como qualquer encontro que já vivera. Entre o tilintar das colheres nas xícaras e o cheiro de manteiga derretida, algo se aquecia dentro do coração de Luísa, como massa no forno, crescendo, expandindo, inesperadamente. Depois do café da manhã inesperado na padaria, Mateus não levou Luísa diretamente para casa. Quando saíram da padaria da esquina, o sol já estava alto, dissipando a umidade que restara da chuva da noite anterior. O ar da manhã em Belo Horizonte tinha algo de silencioso, sereno, que fez com que ambos caminhassem mais devagar do que o habitual. Você tem algum compromisso agora? Perguntou Mateus enquanto andavam pela calçada sombreada próxima à Avenida Cristóvão Colombo. Só o compromisso de não fazer nada, respondeu Luísa, meio séria, meio brincando. Então, me mostra seu mundo, disse Mateus, em tom de convite suave mais do que de exigência. Luísa hesitou um instante. Nunca havia convidado alguém para entrar nesse espaço íntimo, lugares nada luxuosos, nada glamourosos, mas que eram peças fundamentais no mapa da sua alma. Tudo bem, mas não se assuste com o que vai ver, disse ela, antes de se virar para guiá-lo. Eles entraram em um beco do bairro Floresta, onde lojas antigas, porém coloridas, se alinhavam lado a lado. O primeiro lugar que ela mostrou a Mateus foi a Livraria Independente, uma livraria de usados com prateleiras de madeira rachadas e o cheiro de papel envelhecido pairando no ar. Toda vez que fico sem inspiração, venho aqui, sussurrou Luísa. Os livros falam baixo, mas dizem muito. Mateus seguiu em silêncio, os olhos passando pelos romances de lombadas gastas, parando de vez em quando para ler um título. Não falou muito, apenas sorriu quando viu Luísa puxar um exemplar de Clarice Lispector, como se fosse algo óbvio. Tinha que ser Clarice. Ela é como café forte, amargo mas necessário, respondeu Luísa, e ambos riram juntos. O próximo destino foi uma pequena loja de tecidos ao lado. A Dona Sílvia,
Reconheceu Luísa assim que ela entrou. Luísa, achei que você tinha me abandonado. Só dei um tempo. Mas ele, Luísa apontou para Mateus, é um cliente novo. Gosta de tecidos finos, mas nunca tocou numa agulha. Mateus sorriu, apertando a mão de Dona Sílvia como um diplomata, deixando-a ao mesmo tempo surpresa e um pouco admirada. E o que ele é teu? Perguntou Dona Sílvia em voz alta, sem qualquer constrangimento. Luísa corou. Ainda estou tentando descobrir. Saíram da loja levando um rolo de linho azul que Luísa já vinha guardando há tempos. Por fim, ela levou Mateus ao lugar mais íntimo, um pequeno ateliê de cerâmica na rua Sapucaí, onde ela frequentava aulas aos domingos à tarde. Ao abrir a porta, o cheiro de argila úmida se misturava ao de óleo para madeira. Rodas de oleiro antigas, prateleiras cheias de peças ainda não queimadas, tudo rústico, mas cheio de vida. Você fez tudo isso? Perguntou Mateus, tocando de leve um vaso antigo com a borda lascada. Fiz. São imperfeitos, mas são meus. Oh. A resposta dela não tinha um traço de insegurança, apenas um orgulho silencioso. Imperfeições são marcas de autenticidade, disse Mateus. Seus olhares se encontraram. No mundo dele, onde tudo precisava ser impecável, limpo, preciso até o último número, era a primeira vez que via algo fora do padrão e ainda assim de uma beleza desarmante. Luísa não sabia desde quando havia parado de temer a diferença entre eles. Não pensava mais em: será que eu sou o suficiente? Ou será que ele está longe demais? Apenas percebia que estava guiando, e Mateus ouvia como um viajante perdido que queria permanecer. Quando saíram do ateliê, o sol já se inclinava para o oeste. Mateus permaneceu em silêncio na maior parte do caminho de volta. Somente ao se despedirem na esquina, ele disse: obrigado por me mostrar onde você é de verdade. Agora, acho que quero te mostrar o meu. Arta. 2 dias depois do passeio pelo mundo de Luísa, ela recebeu uma mensagem de Mateus quase à meia-noite. Amanhã à noite, na sua casa, sem desculpas. Só vinho, pizza e verdade. Topa? Ela leu e releu. Não havia ponto de interrogação, apenas uma afirmação leve, natural, como a forma com que ele sempre entrava em sua vida, sem barulho, sem exigir, mas impossível de recusar. Luísa respondeu apenas com um emoji. Quando Mateus chegou, trouxe uma caixa de pizza de calabresa da famosa lanchonete no bairro Anchieta e uma garrafa de Malbec argentino. Sem terno, sem carro de luxo parado de forma ostensiva na porta, apenas um homem que entrava em um espaço familiar, como se já pertencesse àquele lugar há muito tempo. Eles comeram no chão, porque a mesa de trabalho de Luísa estava coberta de papéis. Ele não reclamou. Pelo contrário, tirou o relógio, deixou de lado, descalçou os sapatos e sentou-se relaxado como um calouro, visitando o quarto de um colega. Depois de algumas fatias de pizza e meia garrafa de vinho, a conversa começou a ficar mais verdadeira, mais profunda. Você sabia, disse Luísa, apoiando o queixo no joelho, que você assusta as pessoas? Mateus sorriu sem contestar. Não é só porque você é CEO de um império, é porque parece que nada te afeta. Tudo me afeta, ele respondeu, honesto a ponto de fazê-la parar. Eu só aprendi a não mostrar. Por quê? Mateus ficou em silêncio por um momento. Serviu mais vinho. Olhou para a janela, onde a luz da rua projetava a sombra deles na parede. Porque mostrar fraqueza era perigoso. Crescendo como filho único de mãe viúva, eu precisava ser forte. Precisei amadurecer antes do tempo. Luísa assentiu, entendendo melhor que ninguém a sensação de ter de ser forte antes da hora, quando não havia mais ninguém com quem desabar. E você? Mateus virou-se para ela. Por que se esconde atrás de tanta disciplina? Porque amar demais me fez perder quem eu era, disse ela em voz baixa. No meu casamento, virei sombra de mim mesma para caber na vida de outro. Quando acabou, decidi nunca mais me dobrar. Ele a encarou, por mais tempo do que o normal, como se tentasse ler cada cicatriz escondida sob aquelas palavras. Então Mateus disse: então estamos aqui, 2 sobreviventes tentando aprender a ser reais, juntos. Luísa assentiu. Sentiu algo se romper, não no sentido de quebrar, mas como uma camada externa sendo retirada. Ela se endireitou. Serviu as 2 últimas taças de vinho. Entregou uma a ele.
Vamos fazer um trato? Diga. Se a gente continuar com isso, nada de jogos, nada de máscaras. Eu não finjo ser sofisticada, e você não precisa ser o homem invencível. Mateus ergueu a taça. Fechado. E mais uma coisa, disse ela, arqueando a sobrancelha. Nada de me impressionar com dinheiro. Não quero presentes caros, nem jantares de gala. Quero você, nu, emocionalmente falando. Claro. Mateus riu. Entendi. Emoções nuas. Negócio fechado. El brindará, e naquele instante no apartamento antigo, com o barulho das motos na rua e o tilintar das taças ecoando na noite, algo muito frágil, mas muito verdadeiro foi selado. Não por contrato, não por promessas eternas, mas por uma escolha, escolher um ao outro, com tudo o que ainda não é perfeito. Numa manhã de quarta-feira, enquanto Luísa ajustava o layout de um projeto de bar novo no bairro Santa Teresa, Mateus ligou. A voz dele soava urgente, mas ainda assim calma, como sempre. Houve um pequeno acidente na unidade de contagem. Preciso ir lá. Vem comigo? Eu? Luísa soltou. Fazer o quê? Só. Estar lá. Ver como as coisas funcionam. E talvez me ajudar a lembrar do que importa. Ela hesitou. Seria aquilo? Um convite para entrar em seu mundo de verdade? Não padarias, não cafés, mas o núcleo de Mateus Costa, onde ele decidia, comandava, carregava o peso. Por fim disse, me dá 20 minutos. Oh! Eles chegaram à unidade da Costa Pharma em Contagem perto do meio-dia. A fábrica era ampla, moderna, onde todos cumprimentavam Mateus com respeito silencioso. Luísa se sentiu deslocada, como se tivesse entrado num território em que seu nome não existia no organograma. Ela ficou em segundo plano, deixando Mateus resolver. Ele falou com a equipe técnica, conferiu papéis e depois visitou o funcionário acidentado, um jovem chamado Gustavo. O ferimento não era grave, mas o rosto de Mateus ao sair do quarto fez Luísa perceber. Ele não tratava aquilo como pequena coisa. Vai ficar bem, disse ele, quando os dois se sentaram no jardim atrás da área administrativa. Mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Você se importa mais do que demonstra, observou Luísa. É que no mundo dos números, cuidado parece fraqueza, mas no mundo das pessoas é o que te torna digno de respeito, respondeu ela sem hesitar. Ele a olhou, em silêncio por um instante. Então, como se lembrasse, você ainda pensa naquilo que falou outro dia, sobre arte urbana em ambientes corporativos? Penso sempre. Por quê? Estamos com um projeto de sustentabilidade aqui. Queremos mais engajamento da comunidade local. O que acha de apresentar uma ideia para isso? Ela quase engasgou. Uma parte dela questionou. Ele faz isso porque sou namorada dele? Mas o olhar de Mateus não tinha pena nem obrigação. Só confiança. Só se for como profissional. Nada de favorecimento romântico, disse ela, meio séria, meio em tom de brincadeira. Luísa, você já é melhor do que metade dos consultores que contratamos, afirmou Mateus seguro. Naquela tarde, numa sala de reuniões iluminada pela luz natural, Luísa apresentou sua ideia. Murais com temas ambientais, pintados por artistas locais, acompanhados de um programa de educação visual para alunos da região. Não apenas decoração, mas dar senso de pertencimento à comunidade. Silêncio tomou conta da sala ao final de sua fala. O primeiro a se pronunciar foi o gerente de RH. Isso é algo que nunca pensamos, mas faz todo o sentido. Mateus não disse nada. Apenas olhou para Luísa, acenando levemente como se dissesse, eu sabia. No caminho de volta, quando o carro passou pelo viaduto da Via Expressa, Luísa apoiou a cabeça no vidro, os olhos presos na paisagem que ficava para trás. Você estava certa, disse Mateus, quebrando o silêncio. Sobre o quê? Você pertence a qualquer lugar onde pode ser quem você é. Luísa sorriu, mas dentro dela algo floresceu. Não por ter sido elogiada, mas porque fora vista, não como a mulher de Mateus Costa, e sim como Luísa Almeida, alguém de valor próprio. No caminho de volta de Contagem, o céu já se tingia de mel. Belo Horizonte se estendia adiante como uma faixa de seda dourada e rosada, suave e distante. Mateus entrou por uma estrada secundária, sem dizer nada. Luísa se surpreendeu por um instante. Vamos dar uma parada rápida, disse ele, o olhar fixo à frente. O carro parou na ponte do Acabamundo.
um lugar pouco frequentado, mas de onde se podia ver toda a cidade acendendo suas luzes. Luísa desceu, o vento da tarde bagunçando seus cabelos. Mateus ficou junto ao parapeito, mãos nos bolsos, em silêncio. Você sempre traz as pessoas aqui? Ela perguntou, num tom leve. Na verdade, nunca trouxe ninguém, respondeu ele, os olhos ainda presos ao pôr do sol que se desfazia atrás das colinas distantes. Luísa se aproximou. Não sabia a razão para aquele silêncio prolongado. Mateus sempre fora o homem que conduzia as conversas. Mas hoje havia algo diferente. Ele estava mais nu do que ela jamais o vira. Luísa começou ele, parando em seguida. Os dedos brincavam com um chaveiro no bolso, um hábito estranho que ela só notara recentemente. Eu tenho vivido uma vida feita de camadas. Camadas de segurança, de controle, de metas, de status. E no meio disso tudo, esqueci o que era sentir algo que não estivesse previsto num gráfico. Ele se voltou para encará-la. Você bagunçou tudo isso. E, estranhamente, eu sou grato. Ela abriu a boca para dizer algo, mas ele ergueu a mão, pedindo mais um minuto. Desde aquela noite em que você me mandou aquela mensagem, tudo mudou. No começo achei que era curiosidade. Depois pensei que era distração. Mas agora... Oh! Ele deu um passo à frente. Luísa ergueu o rosto, o coração disparado. Eu me apaixonei por você, não pela mulher que faz cerâmicas lindas, nem pela designer talentosa que impressionou minha equipe, mas pela mulher que tem coragem de ser quem é, mesmo com medo, pela mulher que me ensinou a desacelerar. O vento ficou mais forte. Os cabelos de Luísa se despenteavam, mas ela não ligava. Eu sei que pode parecer rápido demais, que talvez você ainda esteja curando suas próprias feridas, mas se existe alguma chance, qualquer chance, de construirmos algo juntos. Mateus tirou uma pequena caixa do bolso do paletó. Não um anel, mas uma chave. Gostaria que você se mudasse comigo. Não para minha casa, mas para nossa. Luísa ficou sem palavras. O vento trazia o perfume suave das flores. Ela olhou para a pequena chave na palma da mão dele, como quem vê um convite terno, sem pressão, apenas uma porta aberta. Mateus, nunca imaginara ouvir tais palavras de um homem como ele. Mas seu coração, em vez de se assustar, se acalmou. Eu não sei exatamente o que vai ser, mas eu aceito. Com medo mesmo, mas eu aceito. Mateus sorriu. O sorriso que ela guardaria para sempre. Eles ficaram juntos na ponte, o pôr do sol projetando suas sombras uma sobre a outra. E naquele instante, não havia rico ou pobre, CEO ou freelancer. Apenas duas almas que escolhiam estar juntas. Apesar das diferenças, apesar do passado, eles não prometeram para sempre. Apenas prometeram começar. 6 semanas depois da tarde na ponte Acabamundo, Luísa e Mateus se mudaram para viver juntos em uma casa pequena no bairro Sion, não muito longe do antigo apartamento dela, mas suficiente para ser chamado de um novo começo. A casa de 2 andares tinha um pequeno jardim nos fundos, um escritório para Mateus e um cômodo iluminado por luz natural, agora transformado no ateliê de cerâmica de Luísa. Foi ela quem encontrou a casa, por meio de uma amiga fotógrafa, e foi Mateus quem disse de imediato: se for importante para você, é perfeito para mim. Nada ali era luxuoso, nem tão sofisticado quanto a cobertura de Mateus em Belvedere. Mas isso fazia Luísa valorizar ainda mais. Ela sabia que ele escolhera aquilo não pelo conforto, mas por ela. No primeiro dia juntos, acordaram tarde, prepararam café no coador e sentaram-se à janela para ler, cada um com seu livro. Não trocaram muitas palavras, mas aquele silêncio era quente. Não um silêncio estranho, mas a calma que só existe entre pessoas realmente à vontade uma com a outra. Luísa começou a receber mais convites de trabalho, não por causa do nome Costa por trás, mas porque a apresentação em Contagem havia se espalhado pela comunidade criativa. Ainda assim, ela escolhia com cuidado, aceitando apenas os projetos com os quais sentia verdadeira conexão. Mateus, ao contrário, começou a desacelerar. Ia menos ao escritório, delegava mais e passou a participar de oficinas de arte nos fins de semana. Não para se tornar artista, mas para compreender, lá melhor. Numa tarde, enquanto Luísa moldava a argila, Mateus estava à janela revisando o plano de reforma da sede da Costa Group. Ele levantou os olhos e perguntou:
E se integrássemos oficinas de cerâmica e arte nos nossos espaços corporativos? Como parte do bem-estar dos funcionários? Ela retrucou animada. Como parte de lembrar-los que são humanos antes de serem números. Luísa o encarou por um longo momento. Não com o olhar de uma mulher para seu amado, mas como o de uma artista que reconhece uma alma recém-desperta. À noite, enquanto cozinhavam juntos, Mateus picando cebolas desajeitadamente, Luísa colocando Elis Regina para tocar, a cozinha se encheu do cheiro de manteiga e do som de risadas. Depois do jantar, sentaram-se lado a lado, cada um com uma caneca de barro feita por ela, assistindo a um documentário sobre arquitetura ecológica. Mateus passou o braço sobre os ombros dela e sussurrou ao ouvido: "Sabia que viver com você tem me ensinado a olhar diferente para as coisas? Como assim? Antes eu sabia valor. Hoje eu vejo sentido. Não houve explosões, nem anel de diamante, nem viagem de iate caro. Apenas mudanças suaves, consistentes, reais, dia após dia, passo após passo." Luísa já não era a mulher que temia não pertencer ao mundo dele. E Mateus já não era o homem que escondia sentimentos sob camadas de ternos caros. Eles não viviam no mundo de um ou de outro. Tinham criado um mundo novo, comum, pequeno, íntimo e verdadeiro. Numa segunda-feira, Mateus mandou uma mensagem para Luísa às 10 horas da manhã. "Almoço hoje, restaurante Terraço, 12h30. Quero te apresentar uma proposta." Ao ver o nome do restaurante, o coração de Luísa afundou. O Terraço não era um lugar comum. Era o tipo de espaço que aparecia em revistas de negócios, onde Mateus recebia parceiros internacionais, onde até o guardanapo era dobrado segundo padrões rígidos, e onde ela sabia que nunca sentira pertencer. Diante do espelho, vestiu o vestido preto mais simples que ainda podia ser chamado de formal, sem maquiagem pesada, sem colares brilhantes, apenas ela mesma, e uma pergunta que se repetia em sua cabeça: será que ainda me veem como a namorada ou só como uma opção estratégica? No terraço, Mateus já a esperava, de terno cinza claro sob medida, os olhos presos ao tablet. Quando a viu, sorriu, educado, mas um pouco diferente. Não era o sorriso tranquilo do café da manhã, nem o olhar terno enquanto ela moldava a argila, mas o olhar do executivo prestes a fazer um pitch. Eles pediram a comida, e depois de alguns comentários sobre o clima e o trânsito, Mateus deslizou imagens no tablet. "Estamos renovando 3 prédios comerciais no próximo ano. Queria que você liderasse a integração artística nesses projetos. Tem orçamento, tem liberdade, tem tudo o que você sempre quis." Luísa olhou os renders modernos, a paleta de cores, os nomes dos fundos de investimento envolvidos. Era, de fato, uma oportunidade de sonho, mas a única coisa que conseguiu dizer foi: "Por que agora?" Mateus franziu a testa, sem entender. "Como assim? Você está me oferecendo isso porque acredita no meu trabalho? Ou porque estamos juntos?" Ele se endireitou. "Luísa, eu vi seu talento muito antes de a gente se envolver. Você esqueceu que foi minha equipe que te indicou? Não foi acaso. Mas você sabe como parece, né? Parece que estou aqui porque sou a namorada do CEO." A frase o deixou em silêncio. Depois de um tempo disse: "Se fosse qualquer outra pessoa, eu entenderia essa dúvida. Mas de você, esperava que já tivesse sentido o quanto te respeito. Como mulher, como profissional, como tudo." Luísa sentiu vergonha e raiva de si mesma ao mesmo tempo. Não duvidava da própria capacidade, mas uma parte dela, a que já fora rejeitada, chamada de insuficiente, ainda não estava totalmente curada, e sempre aparecia quando encarava o mundo dele. Mateus fez sinal pedindo a conta. "Não era para ser assim", disse ele, o olhar suavizando. "A gente está atuando de novo, cada um no seu papel. Mas não era esse o combinado, lembra?" Ela assentiu, o coração pesado. Ao saírem do restaurante, Mateus não chamou o carro de imediato. Virou-se para ela. "Vem comigo, agora. Não para trabalhar, só para lembrar que somos longe de tudo isso." 30 minutos depois, estavam sentados num banco de pedra no Parque Ibirapuera, sob a sombra de uma flamboyante em flor. Mateus olhava ao longe. "Você tem razão", disse. "Quando te ofereci aquele projeto, parte de mim queria te manter por perto. Em algum nível. Sim, foi egoísta.
Obrigada por admitir, respondeu Luísa, suave, sem dureza. Mas a outra parte é que eu realmente acredito que você pode mudar a forma como as empresas enxergam a arte. Você não é só uma boa profissional. Você enxerga além. Eles se olharam. O vento, leve. Uma pétala vermelha caiu sobre o ombro dela. Então, o que a gente faz agora? Ela perguntou. Matthias respirou fundo. Agora a gente separa as coisas. Esquece o projeto. Esquece os papéis. E decida-se. Nós dois ainda queremos continuar isso. Como dois seres imperfeitos tentando algo real. Luísa ficou em silêncio por um longo tempo. Então assentiu, devagar. Quero, mas com uma condição. Qual? Da próxima vez que quiser me oferecer algo como seu, me beija como homem primeiro. Oh! Mateus sorriu, sincero, aliviado, e se inclinou. O beijo, no parque, não tinha mesa de reunião nem estratégia. Só duas pessoas. E uma segunda chance, não para um projeto, mas para o amor. 2 meses se passaram desde o dia em que se sentaram juntos no Parque Ibirapuera, escolhendo-se novamente da forma mais sincera. Luísa não aceitou de imediato nenhum projeto grande do Costa Group. Queria manter uma distância clara. Mateus respeitou isso totalmente. Não voltou a mencionar. Não insistiu. Apenas a apoiou silenciosamente em pequenos gestos, enviando links de jovens artistas urbanos, compartilhando artigos sobre comunidades criativas, apresentando-a a alguns parceiros, como um companheiro, não como investidor. O ateliê de cerâmica de Luísa foi ficando cada vez mais movimentado. Ela abriu uma turma experimental aos sábados, não pelo lucro, mas para compartilhar a sensação de cura ao tocar o barro. Mateus costumava ficar num canto da sala, lendo, às vezes preparando café para todos. Ninguém ali percebia que ele era o CEO de um conglomerado bilionário. Numa tarde, enquanto Luísa cortava a borda de um vaso, o celular vibrou. Oi, amor. Consegui sair mais cedo. Topa jantar na padaria da esquina? Tenho uma surpresa para você. Ela riu. Tudo começara com uma mensagem enviada para a pessoa errada. E agora, cada mensagem dele era abrigo para seu coração. Quando chegou à padaria de sempre, o lugar onde o pão de queijo e café coado marcara o início deles, viu Mateus à mesa perto da janela. Ele vestia camiseta cinza, jeans escuros, tênis já um pouco gastos. Sobre a mesa, um envelope branco. Isso é para você, disse ele, empurrando-o em sua direção. Luísa abriu. Dentro, um projeto 3D de um espaço, ao mesmo tempo galeria, ateliê e local para workshops comunitários. No topo, o título, Espaço Terracota, por Luísa Almeida. Ela ergueu os olhos, desconfiada. Calma, Mateus sorriu, levantando as mãos como quem promete não trapacear. Não é projeto da empresa. Não tem Costa Group envolvida. É só um presente meu para você, como homem, não como CEO. Mas você disse que não queria me impressionar com dinheiro. E não quero, respondeu ele. Por isso, a ideia, o nome, o conteúdo, tudo é seu. Eu só quero viabilizar. Não para mim, para a cidade, para quem ainda não foi visto. Luísa ficou em silêncio. Um dia, ela temera o mundo dele. Pensara que, ao entrar, desapareceria. Mas ali, naquela padaria, percebeu, nunca precisara escolher entre o mundo de Mateus ou o dela, porque eles haviam escolhido um ao outro e criado juntos um terceiro mundo, próprio, compartilhado, imperfeito, mas verdadeiro. Ela não disse nada. Apenas se levantou, envolveu o pescoço dele e o beijou profundamente. Quando se afastou, sussurrou, eu aceito. O espaço, a proposta, e você, inteiro, com tudo. End of calm. 6 meses depois, o Espaço Terracota foi inaugurado em um bairro antigo revitalizado em Floresta. Na parede, uma pequena frase. Às vezes, os maiores acertos começam com um erro. Mateus cortou a fita, mas deixou Luísa discursar. Ela ficou no centro da multidão, de mãos dadas com ele, e pela primeira vez, não tremeu ao falar em público, porque não representava mais ninguém, nem classe, nem status, nem sobrenome. Era apenas ela mesma, uma mulher que um dia enviou uma mensagem errada, mas escolheu o coração certo onde permanecer.